Abigail foi uma personagem bíblica citada no Antigo Testamento. Ela era esposa de Nabal, um homem rico de Maom, no território da tribo de Judá, nas proximidades do Carmelo. Após a morte de Nabal, seu primeiro marido, Abigail se tornou esposa do rei Davi. O nome Abigail provavelmente significa meu pai é alegria. A Bíblia descreve Abigail como uma mulher formosa, digna e de bom senso. Seu marido Nabal era um homem duro e ignorante. O texto bíblico diz: E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Nabal acabou tratando Davi de forma grosseira. Ele se recusou a dar presentes aos homens de Davi, no tempo da tosquia das ovelhas. Abigail percebeu que a atitude do marido era um insulto velado a Davi. Ela sabia que tal atitude colocava em risco toda a sua casa, pois Davi ficou irritado e planejava se vingar. Então Abigail preparou uma generosa dádiva de suprimentos, com pães, vinho, ovelhas, trigo, passas e figos, e entregou a Davi e seus homens. De forma muito prudente, com palavras de reconciliação, Abigail reverteu aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal. Na ocasião, Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois com toda a sua sabedoria, ela acabou evitando que ele derramasse sangue desnecessariamente, cometendo injustiça. O texto bíblico diz: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, que se tu não te apressares e não me vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Veis aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Mais tarde, Abigail contou a Nabal o que havia ocorrido. Então, aterrorizado, ele sofreu um ataque quando compreendeu que escapou da morte por pouco. Esse ataque o deixou paralisado como uma pedra. Entretanto, passando-se quase 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele veio a morrer. O texto bíblico diz: E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Quando soube da morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por tê-lo impedido de praticar o mal, e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. O texto bíblico diz: E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Após saber da viuvez de Abigail, Davi rapidamente enviou uma mensagem a ela, pedindo que ela se tornasse sua mulher. Abigail aceitou o pedido de Davi e, acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro dele, tornando-se sua esposa. O texto bíblico diz:
Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tornar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva servirá de criada, para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou, e montou num jumento, com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Quando Davi foi forçado a fugir para Gate, a Bíblia registra que ele levou Abigail consigo. O texto bíblico diz: E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Em Hebrom, Abigail teve um filho de Davi, Quileabe, seu segundo filho. Quileabe também é chamado de Daniel, no livro de 1 Crônicas. O texto bíblico diz: E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Aminon, de Ainoã, a Gisraelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. Sem dúvida, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora, prudente e sábia. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi e foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. Nabal foi o esposo de Abigail, que ficou conhecido na Bíblia por ser um homem impiedoso e inconsequente. Sua história está registrada no livro de 1 Samuel. Nabal era um fazendeiro rico, descendente de Calebe, que vivia ao sudoeste de Hebrom. Ele morava numa cidade que se chamava Maom e apacentava seus rebanhos na fronteira de Judá. O texto bíblico diz: E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Nabal aparece na Bíblia na ocasião em que Davi e seus 600 homens estavam buscando refúgio naquelas terras, enquanto fugiam do rei Saul. Enquanto Davi e seus homens estiveram naquela região, eles protegeram os rebanhos de Nabal contra ataques de salteadores do deserto e mantiveram boas relações com os pastores que trabalhavam ali. O texto bíblico diz: Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. Na época da tosquia das ovelhas, Davi enviou 10 de seus homens a Nabal, buscando alguma gratificação pela proteção prestada aos pastores dele. Essa gratificação seria muito importante para as condições de Davi, naquele tempo, que necessitava de provisões para os seus homens. Apesar de toda a cordialidade dos servos de Davi, Nabal se comportou de forma muito rude. Ele alegou que não sabia quem era Davi e ainda insinuou que ele fosse um escravo que havia fugido de seu senhor. Então Nabal se negou a dar qualquer ajuda a Davi e seus homens. O texto bíblico diz: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Apesar de Nabal ter tido uma atitude louca, sua esposa Abigail era prudente. Quando Davi ficou sabendo o que Nabal havia feito, ele pegou 400 de seus homens armados e partiu para atacá-lo. Foi então que alguns dos empregados de Nabal contaram a Abigail tudo o que estava acontecendo.
Abigail era uma mulher bonita e inteligente. Rapidamente, Abigail se empenhou em evitar a catástrofe que se aproximava. Ela preparou uma grande quantidade de provisões por conta própria e encaminhou como uma oferta de paz a Davi. Ela pessoalmente foi ao encontro de Davi, sem avisar seu marido. Quando Abigail viu Davi, ela desceu de seu jumento e se prostrou perante ele, pedindo misericórdia. Ela apelou para a piedade de Davi e ainda lhe disse que Deus era com ele e certamente lhe daria um reino próspero. Por tudo isso, não havia necessidade que ele derramasse sangue desnecessariamente, buscando fazer justiça com as próprias mãos. Diante do pedido de Abigail, Davi resolveu cancelar o ataque. Ele reconheceu que Deus havia enviado aquela mulher ao seu encontro para que ele não se manchasse com o sangue de Nabal. Davi também elogiou o bom senso de Abigail. Quando Abigail voltou para casa, ela encontrou Nabal participando de um grande banquete. Como ele estava muito embriagado, ela não lhe disse nada. No outro dia, pela manhã, quando ele já estava sóbrio, ela lhe contou sobre tudo o que havia acontecido. Então, a Bíblia diz que Nabal sofre um ataque e ficou paralisado, como uma pedra. Nabal ficou nessa situação por 10 dias, até que o Senhor o feriu e ele morreu. O texto bíblico diz: E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe disse a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ao saber da morte de Nabal, Davi entendeu que aquilo havia sido um ato de Deus, que evitou que ele praticasse vingança com as próprias mãos. Pouco tempo depois, Davi pediu a viúva Abigail em casamento. Nabal era um homem mau e irredutível. Ninguém conseguia conversar com ele. Curiosamente, o nome Nabal no hebraico é uma palavra para louco. Os intérpretes dizem que o significado do nome Nabal transmite o sentido de um vazio, que expressa a loucura da impiedade interior. O texto bíblico diz: Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que me enviaste. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Nabal era um homem espiritualmente louco. O salmista, no Salmo 14, fala sobre esse tipo de pessoa. Ele escreve: Disse o nécio no seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Nabal também se encaixa perfeitamente no perfil descrito pelo profeta Isaías. O louco fala loucamente e seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Nabal se preocupava apenas com si mesmo e com suas próprias riquezas. E essa foi a história de Nabal, o louco insensato, esposo de Abigail.